se você investe em fundos imobiliários, tem mudança vindo por aí. Mas relaxa que eu acho que a notícia é boa para você. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate e hoje, além de falar sobre as mudanças que vão ter nos fundos imobiliários, a gente também vai falar sobre duas indústrias muito fortes aqui do Brasil, que são a VEG e a Klabin, e também vou falar um pouquinho sobre os rendimentos do FGTS e algumas mudanças positivas aí para o seu bolso. Então, fica ligado e acompanha o vídeo de hoje. E se você tem valores lá na sua conta do FGTS, fica ligado que pode ser que ela tenha rendido um pouco a mais do que você estava esperando. O Conselho Curador do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, declarou que vai fazer distribuição de 99% do lucro líquido das operações do rendimento aí, do seu valor lá que eles fizeram com o seu dinheiro que fica lá guardado. Somando essa nova distribuição junto aos rendimentos e pagamento normal já das contas do FGTS, eles declararam que vai render mais de 94% acima do valor da poupança, que a gente sabe que também não rende lá muita coisa, né? Mas ainda assim, se está melhor que a poupança, já está melhor que o dinheiro guardado de muita gente. Normalmente a remuneração desse fundo ele é de 3% mais a taxa referencial, que é um cálculo parecido com o que na poupança, né? A taxa referencial também é utilizada lá para saber quanto que a poupança vai render, mas aí já não é 3%, já é em cima de outros valores indexados. Com essa nova distribuição, o rendimento do FGTS vai chegar aos 6,83, enquanto da poupança está parado ali no 2,99. E para você ter direito a esse rendimento, você precisa ter uma conta que está lá com o seu dinheirinho parado no FGTS até dia 31 de dezembro do ano passado. Lembrando que isso vale tanto para quem deixou contas inativas lá com o dinheiro parado, como também quem está com contas ativas hoje, ou seja, está recebendo desde antes de dezembro de 2021 e continua recebendo agora. Existe uma tabela que foi publicada com algumas faixas de valores ali que você pode encontrar fácil aí na internet para ter uma noção mais ou menos do quanto o seu dinheiro vai render. Porém, tem um detalhe aí que não é tão legal nessa história, que é que esse valor não vai ser diretamente dado a você, mas sim vai ser debitado lá na sua conta. Ou seja, ele vai continuar como dinheiro parado lá. Então, apesar do seu dinheiro ter rendido um pouquinho mais do que você esperava, você ainda só vai poder sacar o FGTS nas mesmas condições que você já tinha anteriormente. No caso de demissão sem justa causa, quando você vai financiar um imóvel, quando você tem algum tipo de doença grave e outros casos específicos que eles deixam você fazer esse saque. Mas agora eu tenho uma pergunta aí para você. Você acha que você consegue pegar o seu dinheiro e fazer ele render mais que esses quase 7% aí da FGTS? Manda aqui para mim e fala o que é que você já investe que rende mais do que esse dinheiro. E a Klabin agora tem um novo investimento e é bom que você, caso seja acionista... E a Klabin anunciou essa semana um novo investimento num projeto que, se você é acionista, é bom ficar de olho para saber o que vai acontecer. A Klabin, que é uma indústria que trabalha com papel, celulose e seus derivados, também já é uma empresa bastante consolidada na bolsa aqui brasileira, acabou de anunciar que vai fazer um novo investimento numa fábrica em Piracicaba, no estado de São Paulo. O novo investimento tem o nome de Projeto Figueira. Eu particularmente acho meio fraco, né? O último era Projeto Puma e tal, tem um apelo um pouco mais agressivo. E esse novo projeto, apesar do nome não ser dos melhores, na minha opinião, ele vai contar com um investimento de 1,57 bilhão de reais. E apesar de um investimento como esse significar que a empresa está querendo crescer ainda mais, o mercado precificou isso negativamente durante a semana. Inclusive, durante a própria reunião do conselho que fez a decisão pela aprovação desse investimento, houveram algumas opiniões divergentes, que levantam alguns pontos aí que é legal da gente conversar também. Uma questão levantada seria o tempo de retorno e a quantidade desse retorno referente ao investimento. Um dos pontos levantados é sobre o tempo e também o retorno que vai ter em cima desse investimento. Apesar de não terem sido divulgados números exatos referente a projeções, eles informaram que durante os próximos 20 anos o retorno, apesar de perene, não seria grandes coisas, não teria um volume alto de retorno que seria tão interessante para fazer o investimento nesse momento. Outra opinião levantada também é que o timing talvez não seja dos melhores. A gente está vendo que mundo afora a inflação está bem alta por conta de todas as crises que se acumularam, que a gente conseguiu observar nos últimos anos, e também as taxas de juros acabam aumentando para tentar segurar essa inflação. O que significa que o investimento que eles estão fazendo agora está mais caro. Então, conseguir dinheiro para investimento é algo
difícil nesse momento. E apesar da Klabin ter um histórico de fazer grandes investimentos e ter uma alavancagem relativamente alta por conta disso, muitas pessoas se questionam justamente se o momento inflacionário atual é o melhor para se fazer esse tipo de movimentação. Mas, apesar de algumas opiniões divergentes, a realidade é que o projeto foi aprovado e vai seguir em frente. Agora a questão é, você gostou desse movimento da Klabin? Indo na contramão do que a Klabin está fazendo, a WEG já disse que vai dar uma desacelerada nos investimentos para esse ano. Durante a semana, houve uma conversa relacionada aos resultados do segundo trimestre da WEG e, por conta de algumas notícias não tão agradáveis, eles informaram que o nível de investimento pode dar uma reduzida esse ano. Inclusive, pontos muito importantes levantados nessa reunião foi relacionado à lucratividade do mês de abril e mês de junho, que acabou dando uma segurada, não conseguiram manter níveis do ano passado. A margem EBITDA do período relacionado ficou no valor de 17,5%, o que significa ali 1,25 bilhão em valores reais. E apesar desse resultado parecer interessante, as margens ficaram 6,7% abaixo do que ficaram no ano passado para o mesmo período, ou seja, teve um decréscimo aí no rendimento que a empresa teve. Parte dos motivos levantados pela empresa para acontecer esse tipo de movimento são bastante conhecidos e estão aí no nosso dia a dia, a gente fala semanalmente sobre isso. É justamente a inflação e também o câmbio, né, a disparidade da nossa moeda aqui do real com o dólar, que é onde você compra as commodities, como as matérias-primas usadas na indústria. E é sempre bom lembrar que a WEG, ela não só é uma empresa que foi bastante sólida durante muito tempo na bolsa, como também foi uma certa queridinha por ter tido um crescimento bem grande aí nos últimos anos. Mas apesar disso, no último ano ela teve uma desvalorização relativamente grande com relação aos valores que ela estava tendo, né? Ela teve uma grande ascendente e depois uma baixa, o que no final das contas é normal pelo momento que a gente vive. Todo o mercado brasileiro e até os mercados mundiais estão bastante em queda. E é claro que se uma empresa se mantém perene, mantém estável, é sempre uma oportunidade se ela está em níveis mais baixos. Então, fica de olho, estude a empresa e veja se é um case interessante para você. Só lembrando que nenhuma das empresas que a gente fala aqui é uma indicação para você comprar ou vender. A gente sempre traz informação e também incentiva que você estude essas empresas para saber se elas realmente fazem sentido na sua carteira. Isso não é uma indicação, lembra disso. E vão rolar mudanças nos fundos imobiliários, mas, para mim e para você, é só notícia boa. A CVM anunciou mudanças que vão acontecer nos fundos imobiliários começando no início do ano que vem, lá para janeiro. Mas a parte boa é que o seu funcionamento não vai ter nenhum tipo de alteração. Isso significa que, no final das contas, se você possui fundos imobiliários, os seus dividendos vão continuar chegando da mesma forma que sempre foram. Mas tem a parte muito boa nas mudanças, que é justamente nas ofertas feitas pelos fundos imobiliários a partir do ano que vem. Uma grande mudança que vai acontecer é que as regulamentações para ofertas para o público geral, como para o público qualificado, aqueles investidores que já têm um patrimônio bastante elevado ou algum tipo de nível educacional relacionado a investimentos, vão ser unificadas. Na prática, isso significa que você ou eu, um investidor um pouco menor ou que às vezes está começando a investir, vai ter acesso a outros ativos que anteriormente não teriam. Não sei se vocês já viram aqueles fundos imobiliários que eles falam que você precisa ser um investidor qualificado para comprar. Então, nesse tipo de oferta, isso não aconteceria mais. E é claro que essa mudança não só traria mais agilidade nesse processo, mas também mais liquidez para o mercado, uma vez que agora novos investidores vão poder acessar mais fácil esse tipo de ativos. Existe também uma orientação para a normatização dessas novas ofertas relacionadas aos documentos exigidos na abertura. Ficariam mais simples e mais diretos. E é claro que isso para o investidor é sempre ótimo. Aí fica a pergunta, né? Será que eles vão padronizar também a forma como eles distribuem os informes de rendimento dos fundos? Porque se você já foi lá em algum site procurar essas informações, sabe que é uma zona. Se pudessem normatizar isso também, eu agradeceria. E eu não sei quanto a vocês, mas tudo que diz respeito à facilitação e tirar a burocracia normalmente me anima. Mas e você, tá feliz aí com a possibilidade de poder investir em novos fundos imobiliários? E se você se interessa a respeito de fundos imobiliários ou outros ativos também da Bolsa de Valores, saiba que está rolando o Desafio Investidor da Lariat. Nesse evento, nós fazemos uma live a cada semana falando de assuntos relacionados ao início da vida do investidor,
para ajudar você a sair daquela inércia e começar a investir de uma vez. As lives acontecem às quartas-feiras e começa às 19h30 e a última vai ser feita no dia 10/8. Então se você se interessou, acesse o nosso site, o link vai estar aqui embaixo e você pode olhar toda a descrição de como vai funcionar e também, se você não conseguir assistir ao vivo, essas lives ficam gravadas por uma semana. Então corre, que o tempo é limitado, mas você não perdeu necessariamente nada se você ainda estiver dentro desse range de datas aí. E eu deixo aquela nossa pergunta de sempre. Qual foi a notícia que você encontrou no mercado e no mundo dos investimentos que a gente não comentou por aqui, mas você achou muito relevante? Deixa aqui embaixo para a gente bater um papo. Então, eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana e até mais!